Oi, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com você que vai assistir esse vídeo uma palavra que eu estava lendo ontem à tarde e tá lá em Filipenses 4. Eu peço a você que, se for assistir esse vídeo, dá um pause e vai correndo pegar a sua Bíblia. Eu gosto muito de um versículo de Filipenses 4:8 que fala: no demais, irmãos, pensar em coisas boas, assim, falando com as minhas palavras, que manda que a gente pense em coisas justas, coisas honestas, coisas de boa fama, né? Eu amo esse versículo. Já me ajudou muito em situações que eu tava com pensamento, sabe, ruim sobre mim mesma. E esse versículo me ajudou bastante. E ontem à tarde, né, eu tava aqui, parei para orar, falar com o Senhor, pegar a Bíblia. E aí eu parei para meditar, né, nesse versículo, né, em Filipenses 4:8. Eu ia para lá, ler lá. Mas os meus olhos bateu no comecinho de Filipenses 4, que fala assim: Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E eu fiquei pensando, nossa, né? Primeiro Paulo fala que para os amados irmãos permanecer firme no Senhor, né? No versículo 1. E no versículo 2 ele suplica a Evódia e a Sintique, tendo em vista que elas estão no Senhor, né? Para elas resolverem o desentendimento dela. Aí, essa versão que eu li aqui foi a NVT. Aí, na outra versão, fala assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Né? Ele está aqui rogando aos irmãos, né, que permanecessem firmes no Senhor, e ele roga a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, né? Que elas também permaneçam firmes no Senhor. E aí eu escrevi umas coisas no meu caderno que eu quero compartilhar com vocês. O versículo, peraí, eu escrevi Filipenses 4:5, que diz assim, na versão NVT: que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Vou repetir. Filipenses 4:5 na versão NVT. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Ou seja, a gente tem que ser amável em tudo que a gente faz, né? Temos que permanecer firme em Deus, porque só assim a gente vai conseguir agir de maneira amável. E aí eu escrevi Romanos 12:2, que diz: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aquelas mulheres, né, elas estavam em desentendimento, né? E aí, quando eu li aqui nessa versão NVT, que eu vi isso, eu fiquei pensando, meu Deus, né? E Paulo estava exortando, né, para que elas permanecessem firmes no Senhor, para que os irmãos permanecessem e elas fizessem o mesmo, né? Que é como está escrito aqui, ó. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E elas estavam ali em desentendimento, né? E por isso me veio à memória Romanos 12:2, para a gente não imitar o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixar que Deus os transforme por meio de uma mudança em nosso modo de pensar, né? E dessa maneira, né? Porque aqui está escrito, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aí eu escrevi, assim como Paulo roga para os irmãos estarem firmes no Senhor, e a Evódia e a Sintique sentirem o mesmo no Senhor,
devo permanecer firme em Deus. E aí eu me fiz uma pergunta: como? E aí eu escrevi Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E eu destaquei que seja um sacrifício vivo e santo. Engraçado que esse versículo, né? Engraçado não. Esse versículo ele termina dizendo que essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A verdadeira forma de adorar a Deus, né? É a gente se oferecendo, né? Como sacrifício vivo e agradável e santo ao Senhor. E como que a gente vai fazer isso, né? Quando eu escolho perdoar quem me machucou, amar quem me calunia ou quem me fere, não pagar o mal com o mal, ficar longe de contendas, eu estou entregando meu corpo, minha vida a Deus, me oferecendo como sacrifício vivo, dizendo não para o pecado e dizendo sim para Ele, escolhendo ser obediente à sua palavra. As pessoas do mundo, elas se xingam, elas se maltratam, né? Elas pisam umas nas outras. Nós, porém, devemos todo dia deixar que o Espírito de Deus nos guie, nos permitindo ser guiada por Ele e não por nossa carne. E assim estarei agradando meu Deus. Que eu troque os pensamentos egoístas de raiva e rancor por... Aí eu escrevi, né? O versículo Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável, excelente e digno de louvor. E Paulo termina dizendo: continuemos a praticar tudo o que aprenderam. Não, não é continuemos, não, é continuem. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus de paz estará com vocês. Então a gente deve todos os dias, né, meditar na palavra do Senhor e aprender com a palavra dele, né, recebendo tudo que está aqui escrito e praticando ela. E assim, né, a gente vai receber. Então, Deus de paz estará com a gente. Tudo que a gente tem que fazer é ser obediente à palavra. Eu achei muito interessante essa passagem, porque como que a gente vai permanecer firmes no Senhor se a gente andar, né, moldado segundo esse mundo, né? As pessoas do mundo é que andam em discórdia, em desavença. Nós que somos cristãs, servas do Deus vivo, devemos procurar agradar o nosso Deus, né, em tudo. E Jesus, ele deixou um exemplo a ser seguido, né? Ele lavou os pés dos discípulos e ele deixou aquilo como exemplo para que a gente não se sinta superior a ninguém, mas que a gente venha agir com humildade, que a gente possa sempre servir uns aos outros. E acaba que a gente é ser humano, né? E a gente se magoa às vezes tão facilmente. E por às vezes acharmos que temos razão, né? Isolamos a pessoa, mas que a gente possa sempre entregar o nosso coração a Deus e pedir que Ele nos ajude a andar de maneira que o agrade, oferecendo sempre o nosso corpo como sacrifício vivo, agradável e santo a Ele, deixando longe da gente toda a obra da carne, né? Que todos os dias a gente permaneça firme em Deus e que a gente consiga suportar os momentos de dificuldades, os momentos de tristeza, os momentos que as pessoas às vezes vão nos machucar, mas que a gente suporte isso em Deus, porque mais Jesus passou por todos nós e a gente não pode suportar às vezes uma ofensa, uma tristeza, a gente não pode às vezes perdoar o irmão e ficar dando, né, espaço para o inimigo, deixar pensamentos aqui na nossa mente, que a gente venha nesse dia de hoje pensar, né, assim como Paulo falou aqui, ó, em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, excelente e digno de louvor. É nisso que a gente deve pensar.
trazer à nossa memória as palavras do Senhor, né? Aquilo que pode nos dar esperança, que pode deixar a nossa fé viva. Tem um outro versículo que agora me lembrei que eu estava lendo. Eu vou ver se eu acho aqui para deixar para vocês. Espera aí. 12, eu vou ler do 1 até o 4. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Ou seja, nós devemos pensar, né, em tudo aquilo que Jesus passou, tudo que ele sofreu por causa dos nossos pecados. E dessa maneira, né, a gente não vai ficar nem cansado nem desanimado, porque a gente vai lembrar que o que Jesus passou, tamanho sofrimento, né, nós ainda não chegamos, né, a passar por isso, a arriscar a nossa vida. E maior foi o sofrimento que Jesus passou. Então, que a gente continue todos os dias mantendo os nossos olhos fixos nele, porque é só dessa maneira que a gente consegue continuar firme e perseverante. E foi essa palavra que eu queria compartilhar com você que está assistindo esse vídeo agora. Que Deus te abençoe.